Serve então o presente vídeo, a presente videoaula, para para darmos início à segunda parte, à parte 2, take two, do estudo dos verbos irregulares. Importante. Existem vários verbos difíceis de conjugar em português, quer por serem irregulares, quer por serem pouco utilizados, quer por apresentarem uma sonoridade considerada estranha. É normal as pessoas dizerem, eu nunca ouvi isso. É importante conhecer esses verbos e entender que existem algumas regras que facilitam a sua conjugação. Vamos ver alguns mais difíceis de conjugar da língua portuguesa e conhecer dicas para os conjugarmos acertadamente. O primeiro verbo que vos apresento é o verbo reaver. Significa recuperar algo que se perdeu ou que foi tomado por alguém. Por exemplo, ele reouve o seu carro que tinha sido roubado. Eles reouveram a confiança dos clientes. O verbo reaver é irregular e defetivo. Lembram-se do que era um verbo defetivo? É um verbo que não é conjugado em todas as pessoas e também pode não ser conjugado em todos os tempos verbais. As formas irregulares são conjugadas com o radical reouve, como reouve, reouveram, reouvesse, reouvéssemos. É frequente vermos formas conjugadas erradas deste verbo. É frequente eu escrever ou ver escrito ou ouvir eu reavi, ele reaveu, reavê, reavesse, ele reouve. Quando tiverem dúvidas, dicionário Priberam, escrevem aqui no motorzinho de busca, aqui nesta parte, reaver, e pedem para conjugar o verbo. Por exemplo, no indicativo, o presente só pode ser conjugado nestas duas pessoas, no nós e no vós. Já no pretérito perfeito, ele é conjugado em todas as pessoas. Sim? Requerer, o próximo verbo, significa pedir ou solicitar algo formalmente. Por exemplo, eu requeiro a minha reforma ainda este ano. E ele requereu uma licença para viajar. Embora o verbo requerer seja derivado do verbo querer, a conjugação de requerer não segue a conjugação de querer em todos os tempos verbais. Por exemplo, eu digo eu quero, verbo querer, mas eu tenho que dizer eu requeiro, no verbo requerer. Eu quis, no passado, eu requeri. Eu queria, eu requeria. E isto é importante. Cá temos novamente o Priberam, que eu vos solicito sempre que tiverem dúvidas para consultarem. E temos sempre qualquer verbo conjugado com 100% de certeza que está correto. Intermediar. Significa atuar como intermediário entre duas ou mais partes. Por exemplo, eu intermedio a discussão entre os meus pais. Eles intermediam a venda dos produtos. O verbo polir significa tornar liso ou brilhante por meio de fricção ou abrasão. Por exemplo, eu pulo o meu carro todas as semanas. Ele pule o seu carro todas as semanas. É o verbo polir. Dar brilho. Puxar o lustro. O verbo polir apresenta formas verbais irregulares, com o radical pulo, não é pol. Eu pulo, eles pulem, que eu pula. Assim, as formas verbais pol e pólen estão erradas. É com um U aberto, não é com um O. Embora esse verbo seja frequentemente confundido com o verbo pular, a única forma verbal em comum é eu pulo, do presente indicativo. De resto, são diferentes. Se fosse o verbo pular, seria eu pulo, tu pulas, ele pula. E nunca eu pulo, tu pules, ele pula. Interessante este verbo. O verbo
gerir é outro verbo irregular. Significa administrar ou dirigir algo. Eu giro as contas da minha casa e da casa da minha avó. Quer que eu gira as suas contas? Não é o verbo girar, é o verbo gerir. O verbo gerir também apresenta uma alternância vocálica no radical, ou seja, a vogal E passa para I. Por exemplo, eu geri no passado, mas eu giro no presente. E se for o presente do conjuntivo, que eu gira. Ele gerira, se ele gerisse as minhas contas, eu teria mais dinheiro. Outro verbo irregular é o verbo crer, que significa acreditar ou ter fé em algo. Por exemplo, eu creio em Deus. Ele creu em mim. Creu. O verbo crer é irregular e apresenta formas verbais com o radical. Crê, cre, crê, crei, cri. Por exemplo, eu creio, tu crês, nós cremos. Eu criei no passado, ontem eu criei, hoje já não creio. Tu creste, nós cremos. Que eu creia, que tu creias, que nós creiamos. E eu espero que nós creiamos num futuro melhor. Precaver significa prevenir ou acautelar-se de algo. Por exemplo, eu precavejo-me contra os perigos da internet. Ele precaveu-se contra a gripe. Novamente, o verbo intervir, o tal verbo que é muito maltratado nos meios de comunicação social. Já falamos sobre ele, mas o pretérito perfeito é eu intervim, não é eu intervi. Intervim, tu intervieste, ele interveio. Nós interviemos, vós interviestes, eles ou vocês intervieram. Sim? Cá temos o verbo assim nas pessoas mais comuns que são conjugadas. O particípio passado deste verbo é intervindo. Como é o verbo vir, o particípio passado é vindo, do intervir é intervindo. Eu tenho intervindo sempre que é oportuno. Tu terias intervindo se te pedissem a opinião. Não é tu terias intervido. Tu terias intervindo. Se nós tivéssemos intervindo a tempo, ter-se-iam evitado males maiores. Intervindo. Verbos compostos por prefixação, formados por verbos mais prefixos colocados antes. Com, re, inter, etc. Herdam a irregularidade do verbo base. Já vos mostro. Compor, que é um composto do verbo pôr. Se é eu ponho, vai ser eu componho. Se é ele pôs, vai ser ele compôs. Precaver. Prever. Eu prevejo. Ele previu. Eu vejo, ele viu. Verbo ver. Intervir, o mesmo verbo. Eu intervenho. E ele interveio. Ele interveio, porque é ele veio. Contradizer. Se é ele diz, vai ser ele contradiz. Ele contradisse, porque é ele disse. Então, o contradizer é ele contradisse. Exemplos de verbos compostos. O verbo base é o pôr, dá compor, repor, propor, contrapor. Do ver, entrever. Do vir, intervir. Dizer, contradizer. E pronto. Já devem estar enfastiados de verbos, mas foi um bom resumo dos principais verbos irregulares
e do modo como podemos evitar alguns erros de conjugação. Até ao próximo objeto de aprendizagem.